Superioridade de mão de obra. Desde o primeiro dia da guerra na Ucrânia, usar a superioridade de mão de obra da Rússia tem sido a estratégia de Putin. A ideia é simples: enviar soldados para o abate, para desgastar as defesas da Ucrânia até que finalmente colapsem. O problema com essa estratégia é o alto custo humano. E nada demonstra melhor esse custo do que o dia. A Rússia enviou um pelotão inteiro de soldados que foram dizimados em um único dia por um soldado ucraniano. 40 mortes russas foram registradas graças a este único soldado que usou drones e granadas para dizimar o pelotão russo. Esse soldado se chama Andriy Skibin, embora seja melhor conhecido na Ucrânia pelo codinome que agora causa medo nos corações russos. Skiba. Em um artigo de 20 de julho, a United 24 Media contou a história de Skiba. Apresenta o soldado ucraniano como um dos melhores e mais inovadores táticos de linha de frente que o país tem a oferecer. E há um bom motivo para isso. A façanha de Skiba no dia fatídico em que ele eliminou um pelotão russo inteiro transformou para sempre a abordagem da Ucrânia para sua defesa contra a Rússia. Graças a Skiba, a Ucrânia aprendeu que os drones podem ser uma arma tão poderosa quanto qualquer outra coisa que ela tem em seu arsenal. Eles podem até mesmo servir como a chave para uma vitória ucraniana. Skiba já foi homenageado por suas bravas façanhas. Com apenas 25 anos United, 24 diz que se tornou o destinatário da Ordem da Estrela de Ouro da Ucrânia, concedida àqueles considerados heróis da Ucrânia. A medalha foi instituída em agosto de 1998 e é concedida àqueles que demonstram atos excepcionais de heroísmo pessoal em um contexto militar. Skiba tem uma dessas estrelas, e ele a conquistou matando 40 soldados russos e 40 em um único dia. Isso provou o quão eficazes os drones podem ser. A história remonta aos primeiros meses da invasão de Putin. Além de inundar a Ucrânia com soldados russos, Putin começou a contar com o infame Grupo Wagner para realizar ataques às defesas ucranianas. Então, um grupo paramilitar financiado pelo Estado, liderado por Yevgeny Prigozhin Wagner, foi fundado em 2014 e foi oficialmente registrado como uma empresa militar privada em 2022. De acordo com a British Broadcasting Corporation, o grupo quase não tinha escrúpulos sobre onde encontrava seus mercenários. Na verdade, quanto mais cruel, melhor. Prigozhin começou a recrutar prisioneiros de cadeias russas para servir em seu crescente exército privado. Até junho de 2022, ele tinha uma força de 25 mil soldados sob seu comando. Esses soldados foram colocados para trabalhar para ajudar Putin com sua invasão à Ucrânia. O assassinato e tortura de civis era uma das marcas registradas de Wagner, segundo os promotores ucranianos. Pelo menos 3 de seus combatentes se envolveram nessas atividades em abril de 2022. Também se acredita que foram os soldados de Wagner que massacraram civis em Bucha, em março de 2022. O grupo também esteve fortemente envolvido na Batalha de Bakhmut, eventualmente ajudando a Rússia a capturar a importante cidade ucraniana em maio de 2023. Claro, agora se sabe que as coisas não estavam bem entre Putin e Prigozhin. Após criticar repetidamente o exército russo, o líder de Wagner liderou uma revolta de curta duração, que muitos viram como uma tentativa de golpe contra Putin. O presidente da Rússia não aceitou o golpe deitado, embora eventualmente tenha declarado uma paz instável com Prigozhin. Não foi surpresa quando a notícia veio à tona de que o líder do grupo Wagner morreu em um acidente de avião logo após sua tentativa de insurreição. Outra vítima da misteriosa síndrome da morte russa, talvez, mas o ponto real aqui é que Wagner, sob Prigozhin, estava entre um dos grupos mais violentos que Putin tinha à sua disposição durante o primeiro ano ou mais da guerra na Ucrânia. Essa pode ser a razão pela qual os lutadores do Grupo Wagner foram escolhidos para trabalhar com a 88ª Brigada da Rússia nos combates que levaram aos atos heróicos de Skiba. Por meses, Wagner e a 88ª Brigada estavam atacando as posições da Ucrânia, e Skiba logo se estabeleceu como uma força defensiva-chave. A United 24 Media diz que esses ataques frequentemente levavam Skiba a usar seus drones para destruir até 20 operativos de Wagner e soldados russos por dia.
Isso foi em um ponto em que a guerra de drones ainda estava em sua infância. Apesar dos drones serem uma tecnologia de batalha relativamente nova, era frequentemente Skiba quem recebia a chamada, sempre que os soldados da Ucrânia em terra sofriam um ataque. Ele contou à United 24 que sabia que seus companheiros estavam segurando a linha. Eles o chamavam pelo rádio e ele os conhecia pelo nome. Como eu poderia não ajudá-los quando eles pediam? Foi durante essas respostas aos ataques da Rússia que Skiba começou a aprimorar as técnicas de guerra com drones que agora são uma parte difundida da estratégia da Ucrânia contra a Rússia. Foi Skiba quem trabalhou na compreensão e definição dos limites de altitude para os drones principalmente comerciais. A Ucrânia tinha na época essencialmente criando padrões para futuros operadores seguirem. Skiba também trabalhou no cálculo de trajetórias de voo para os drones da Ucrânia e se tornou um ponto de contato-chave para os soldados ucranianos no campo. Novamente, todo esse trabalho estabelece padrões para o futuro em termos de como a Ucrânia usa seus drones e coordena entre suas equipes de drones e infantaria. Com todo esse trabalho de base realizado, não deve ser surpresa que Skiba foi chamado para ação em uma noite fatídica. United 24 não diz precisamente quando aconteceu o ataque noturno russo. No entanto, pode-se presumir, com base no envolvimento dos mercenários do Grupo Wagner, que foi em algum momento no final de 2022 ou início de 2023. De qualquer forma, a Ucrânia enfrentou um enorme assalto noturno conduzido por Wagner e a 88ª Brigada. Skiba veio para o resgate, armado apenas com um único drone, Mavic 3T e 60 granadas F1. Skiba sozinho segurou a linha contra as forças russas invasoras. Granadas caem constantemente, em vários pontos. Durante o assalto noturno, Skiba voou seu drone tão baixo quanto 7 metros do chão. Baixo o suficiente para os soldados russos atirarem no veículo aéreo não tripulado, ou veículo aéreo não tripulado. Pelo menos eles teriam se pudessem vê-lo, mas os russos nunca conseguiram pegar o drone do Skiba. Ele atacou repetidamente com precisão cirúrgica, usando suas granadas para devastar um pelotão inteiro de soldados russos. Isso poderia ter causado danos severos às unidades de infantaria ucranianas. O resultado dessa única escapada noturna mencionada anteriormente era claro: 40 soldados russos mortos, outros 40 feridos. Mas mesmo assim, Skiba não estava satisfeito. Todos dizem que matei muitos russos. Claro, eu matei, Skiba diz a United 24. Mas eu não vejo isso como um marco. Não acabou? Se eu puder fazer mais, eu farei. E essas palavras se provam proféticas. Após suas já heróicas façanhas na noite do ataque de Wagner e da 88ª Brigada, Skiba não descansou sobre seus louros. Já estabelecido como um dos melhores pilotos de drones da Ucrânia, Skiba seguiu a destruição de um pelotão russo inteiro, eliminando um herói da Rússia. O alvo era um comandante condecorado que atendia pelo codinome Tashkent, de acordo com o United 24. E a morte de Tashkent marcou outra inovação de drones liderada por Skiba. O piloto de drone ucraniano estava testando um dos primeiros drones VU, ou First Person View, originais da Ucrânia, quando se deparou com Tashkent. Skiba não iria esperar por outra oportunidade. Ele usou o drone para eliminar o comandante russo, adicionando outra pena a um chapéu que já estava repleto. Isso nos leva a hoje: Skiba não é mais o jovem operador de drone, estabelecendo o padrão que a Ucrânia seguiu nos anos seguintes. Hoje, ele lidera uma formação de ataque de drones First Person View no Regimento de Veículo Aéreo Não Tripulado K2 da Ucrânia, que é uma das unidades de drones mais avançadas que as forças terrestres da Ucrânia têm a oferecer. Esse regimento está se expandindo de um batalhão neste exato momento. E, novamente, é o Skiba quem está liderando a carga. Estamos construindo tudo do zero, com novos líderes e sistemas. Isso não é apenas sobre lutar, é sobre crescer, diz Skiba. E esse crescimento vai aterrorizar Putin. Afinal, mais drones e mais pilotos talentosos para operá-los só levarão a mais mortes para um exército russo que já experimentou bem mais de 1 milhão de baixas. Essa menção a uma equipe também leva a um ponto importante. Embora Skiba tenha recebido grande parte da glória, junto com uma medalha, por sua destruição de um pelotão russo inteiro em uma única noite,
ele nunca operou sozinho. Agora que ele lidera sua própria unidade de ataque, First Person View trabalha ao lado de uma equipe de inovadores com ideias semelhantes. Entre eles está um ex-atirador que atende pelo codinome Bacchus. Ele ajuda Skiba, comandando pelotões First Person View atrás de suas linhas de lançamento. United 24 diz que a unidade de drones de Skiba até se tornou um assunto de família. O pai de Bacchus, Kara, é um engenheiro de drones que trabalha com o regimento de Skiba, para garantir que cada drone que a Ucrânia usa esteja pronto para combate e capaz de destruir soldados russos. Outros na unidade estão mais focados no futuro. Um ex-pesquisador de inteligência artificial chamado Atrey é responsável por grande parte do trabalho prático, incluindo construção e soldagem, que ocorre entre as missões. E ainda outro, operando sob o codinome Bash, trabalha na personalização e operações de escalonamento para garantir que o regimento de Skiba possa atingir mais rápido e com mais força ao longo do tempo. Atrey destaca a atitude que torna a equipe de Skiba tão bem-sucedida. Nós costumávamos fazer tudo nós mesmos, construir, voar, reparar. Atri conta para a United 24. Agora a unidade é maior, mas a mentalidade é a mesma. Se quebrar, nós consertamos e continuamos voando. O significado das façanhas de Skiba para a guerra na Ucrânia será discutido posteriormente. Mas por um momento, de volta à noite, quando ele eliminou um pelotão russo inteiro. Hoje, com os drones sendo a principal arma da guerra na Ucrânia, isso pode não parecer uma conquista impossível. Impressionante, mas muito possível agora que os drones First Person View cobrem o campo de batalha. No entanto, Skiba não tinha essas ferramentas modernas à sua disposição quando matou 40 soldados russos. Tudo o que ele tinha era um único Mavic 3T e uma coleção de granadas F1. Primeiro, o Mavic 3T. Fabricada na China, a linha de drones Mavic nunca foi destinada a servir a um propósito militar. A maioria são drones quadricópteros, construídos para uso civil ou comercial, como fotografia e videografia aéreas. Isso torna o que Skiba alcançou ainda mais impressionante. As especificações do Mavic 3T apenas destacam ainda mais o talento do jovem operador de drones ucraniano. Pegue o tempo máximo de voo do Mavic 3T, por exemplo. O drone pode voar por cerca de 45 minutos antes de precisar recarregar sua bateria. Pense no que isso significa para a noite de destruição do pelotão de Skiba. Isso significaria gastar até 45 minutos transportando granadas entre sua posição oculta para atacar as tropas russas. Ao fim dos 45 minutos, ele precisaria recarregar seu drone. Talvez coordenando com as forças da Ucrânia no terreno para acompanhar o pelotão da Rússia, como ele fez antes de enviá-lo de volta. O Mavic 3T possui algumas características que o tornam uma boa escolha para o trabalho. Seu tamanho compacto dificulta sua detecção à noite, mesmo em voos baixos. O drone também vem com uma câmera térmica de 640 por 512 pixels, que provavelmente é o que permitiu a Skiba realizar seus ataques noturnos com tanta precisão mortal. O controle do drone também se parece com um sistema de videogame, com uma grande tela fornecendo uma visão em tempo real do campo de batalha e botões simples que permitem ao operador controlar suas funções. Ainda assim, o drone foi construído para fotografia aérea, e Skiba o usou para realizar bombardeios aéreos. E falando desses bombardeios, as granadas que Skiba usou não eram mais notáveis do que o drone. A granada F1 é classificada como uma granada de mão defensiva, capaz de eliminar combatentes inimigos em áreas desabrigadas. É uma granada de fragmentação que gera não menos que 800 fragmentos e vem carregada com apenas 0,13 libras de trinitrotolueno. Uma vez que o pino é puxado, o usuário tem um tempo de atraso de cerca de 5 segundos para lançar a granada. Esse atraso adiciona outra complicação ao exploit de Skiba. Ele teria que considerar isso ao soltar as granadas, provavelmente por isso, frequentemente voava seu drone tão baixo. Ir muito alto significaria que mais segundos passariam antes da granada atingir o chão, potencialmente levando a uma explosão prematura que teria desperdiçado uma granada. Skiba teve que levar tudo isso em conta. 40 soldados russos mortos em uma única noite mostraram que ele fez o que Skiba fez nesta noite. E com o resto do seu trabalho,
Com os drones da Ucrânia, ele preparou o terreno para a guerra como é vista hoje. Seu trabalho foi um precursor de uma guerra que agora está sendo dominada por drones. Os relatórios mais recentes mostram a importância das táticas de batalha inovadoras de Skiba. Por exemplo, em 17 de julho, o Independent relatou que os céus acima da Ucrânia agora estão cheios de uma mistura de drones kamikaze e de reconhecimento. Muitos dos quais são variações dos drones First Person View que Skiba já testou, Bomber e até mesmo o UAVs anti-drone foram adicionados à mistura. E tanto a Rússia quanto a Ucrânia estão utilizando drones com efeito devastador. Por exemplo, as linhas de contato entre as forças ucranianas e russas agora estão alinhadas com zonas de morte que se estendem por cerca de 100 quilômetros de largura. Nessas zonas, há enxames de drones First Person View que rapidamente localizam e cercam qualquer soldado, infelizmente o suficiente para se aventurar nelas. Além de soldados individuais e pelotões russos, qualquer veículo blindado operando próximo às linhas de frente também se tornou um alvo. A Ucrânia criou um sistema que centraliza os feeds de vídeo de mais de 15 mil drones, com todas essas informações ajudando as forças do país a localizar alvos e atribuir prioridades para seus ataques de drones. Em vez de ser uma ameaça que a ocasional unidade de soldados russos tem que se preocupar. Os drones agora são os demônios dos céus que estão eliminando as forças de Putin em massa. Eles também são os maiores assassinos na guerra da Ucrânia. Em abril, a Army Technology relatou que os drones agora são responsáveis por entre 70% e 80% das baixas de combate que a Ucrânia e a Rússia sofrem. Pense no que isso significa por um momento. Somente em 22 de julho, a Rússia perdeu cerca de 970 soldados. Supondo que a tecnologia do exército esteja correta, entre 679 e 776 desses soldados teriam sido vítimas dos drones da Ucrânia. A Rússia também perdeu 3 tanques, 2 veículos de combate blindados e 42 sistemas de artilharia naquele dia. As chances são altas de que uma boa porcentagem desse equipamento também tenha sido destruída por drones. Nada disso teria sido possível sem Skiba e os primeiros operadores de drones como ele. Ele demonstrou que os drones não são apenas úteis para reconhecimento, mas até mesmo os comerciais mais básicos podem se tornar armas perigosas. Seu Mavic 3T já mostrou à Rússia que é praticamente impossível fugir de um drone uma vez que ele tem seu alvo à vista. E a Ucrânia só construiu mais e melhores drones desde que Skiba destruiu um pelotão russo inteiro em uma noite. Hoje, os drones Mavic 3T são o menor dos problemas da Rússia. Está tendo que lidar com um setor de fabricação de drones ucraniano em explosão. Está construindo cerca de 45 milhões de drones anualmente. E, com financiamento extra, poderia chegar a 8 milhões. Se o campo de batalha parece estar envolto em um mar de drones no momento, o mar só vai ficar mais profundo e perigoso à medida que a guerra avança para o seu 4º ano. E os drones da Ucrânia também estão melhorando. Muito melhor. A Ucrânia tem sido pioneira no uso de inteligência artificial em seus drones. Com 29 de maio trazendo a notícia do primeiro uso do que o Kiev Independent rotula como um drone-mãe. Este incrível veículo aéreo não tripulado pode transportar 2 drones, First Person View, até 300 quilômetros em território controlado pelos russos, onde então libera esses drones, que são controlados usando inteligência artificial, para atacar soldados russos desprevenidos. A Ucrânia gastou cerca de $10 mil por operação realizada usando este novo drone inovador, centenas de vezes menos do que gastaria em um ataque de míssil, que causa danos equivalentes. O uso de drones pela Ucrânia também não se restringe a atacar as tropas russas no solo. O Atlantic Council aponta que os veículos marinhos não tripulados Magura V7 da Ucrânia agora podem operar no mar por dias a fio. Esses drones se mostraram fundamentais na Ucrânia, transformando a outrora temida frota do Mar Negro da Rússia em um fator não relevante na guerra. A Ucrânia também usou os drones marítimos para lançar ataques à ponte de Kerch, que conecta a Crimeia ao continente russo.
Tudo isso é inovação que foi tornada possível e provada ser viável por operadores como Skiba. Em 2014, os drones Mavic eram tudo o que a Ucrânia tinha. Isso é de acordo com Katerina Bonda, que é uma bolsista no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais do Centro Vodvani. Em uma entrevista em maio, ela disse: primeiro, temos que lembrar que a guerra ucraniana começou em 2014. E naquela época, o drone mais comum que foi implantado na linha de frente era o drone DJI Mavic chinês. Era bastante caro, custava $2.000 e principalmente era adquirido por soldados ucranianos. Então eles não podiam se dar ao luxo de comprar muitos. Mas já se provou ser realmente eficiente para missões de inteligência, vigilância e reconhecimento. A Ucrânia viu o potencial dos drones há mais de uma década. Skiba expandiu esse potencial transformando um único drone Mavic em uma máquina mortal. E agora a Ucrânia mostrou o quão eficazes podem ser os drones contra um exército muito maior e, pelo menos em termos de volume puro, muito melhor equipado. A inovação do país chegou ao ponto em que o Conselho Atlântico disse em julho que a muralha de drones da Ucrânia agora serve como a primeira linha de defesa da Europa contra as forças invasoras de Putin. Quanto ao Skiba, ele ainda está trabalhando duro. A unidade de drones dele está inovando taticamente, enquanto os fabricantes da Ucrânia constroem novos, melhores e mais fortes drones. A destruição de um pelotão de soldados russos pareceria, à primeira vista, simplesmente como uma conquista extremamente impressionante de um operador de drones muito talentoso. É apenas isso. Mas aquela noite também transformou toda a abordagem que a Ucrânia adotou em sua guerra contra a Rússia. Sem Skiba, talvez não existisse o exército de drones que a Ucrânia desenvolveu hoje. E sem esse exército, talvez não existisse mais a Ucrânia. Agora, não é apenas na arena de guerra de drones que a Ucrânia inova. Está usando táticas inteligentes de contra-ataque e emboscada para eliminar as tropas russas. Bem no momento em que as forças de Putin pensam que estão vitoriosas, os russos pensavam que estavam ganhando. Mas a Ucrânia tinha outros planos, como você descobrirá se assistir ao nosso vídeo. E se você quiser ver mais do programa militar, lembre-se de se inscrever para vídeos cobrindo os últimos desenvolvimentos na guerra da Ucrânia.